Olá, tudo bom? Hoje eu vou te falar aqui qual é o arroz branco para você consumir no dia a dia, que não vai dar pico de glicose e vai ajudar você no processo de emagrecimento. Muitas pessoas gostam do arroz, até porque o arroz vai com tudo, né? O arroz combina com vários pratos diferentes, o arroz sacia bastante, mas ficam com medo de consumir o arroz ou por aumentar o açúcar do sangue ou porque ele pode prejudicar o processo de emagrecimento. Nesse vídeo aqui eu vou te falar qual é o arroz que vai te ajudar nisso tudo. Você vai amar esse vídeo. Às vezes 2 tigelas de arroz iguais, semelhantes visualmente, tem um perfil metabólico e uma resposta metabólica completamente diferente. Então você precisa assistir esse vídeo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual é o arroz que você consome, qual é o tipo de arroz? É arroz branco, parboilizado, arroz integral? É um arroz de uma variedade diferente, arroz jasmine, arroz basmati? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. A gente sabe que o arroz é um alimento muito versátil, né? Muitas pessoas consomem diariamente o arroz porque, além de ser prático e econômico, ele é um alimento neutro. Então ele combina bem com diferentes tipos de carne, de vegetais, ele enche o prato, dá sustância e ajuda nesse momento que a gente está realmente em que está tudo muito caro e a gente precisa também, né, alimentar a família. Mas muitas pessoas vêm ficando com medo de consumir o arroz no dia a dia, porque na verdade, quando a gente observa o arroz branco, ele realmente é um alimento muito rico em amido e esse amido é facilmente degradado em glicose. Então, na verdade, consumir um arroz branco parboilizado, um arroz branco agulhinha, cozido assim na água e sal, normalmente vai dar um impacto glicêmico muito grande. E esse impacto glicêmico é ruim tanto para quem quer controlar o açúcar do sangue, mas também para quem quer emagrecer, porque como ele dá esse pico de glicose, consequentemente, uma grande quantidade de arroz branco puro também dá um pico de insulina e faz com que você vá ter, além de ter o acúmulo muito grande dessa glicose que estava excedente no plasma para a célula de gordura, também faz com que você tenha depois um rebote, né, da queda da glicose, a fome rápida e prolongada e vontade de comer mais carboidrato. Então, muitas pessoas me pedem, Patrícia, que tipo de arroz eu posso consumir? Eu não quero consumir arroz integral, quero arroz branco mesmo, que é o que a minha família gosta. Como fazer, como consumir esse arroz para a gente ter mais benefícios? Vamos falar mais sobre isso aqui agora. Primeira coisa que a ciência cada vez mais vem estudando é a retrogradação do amido. O nome é muito chique, mas é uma coisa que muitas pessoas podem fazer no dia a dia, que facilita a rotina do dia a dia e ajuda essa questão metabólica, que é você pegar o arroz, cozinhar o arroz, como você prepara, refoga, tempera, cozinha, e aí você resfria o arroz antes de consumir. Você pode congelar ou simplesmente guardar na geladeira. Parece só uma questão de praticidade, mas dentro daquele arroz que tá gelado, né, que foi resfriado antes de ser servido, ocorre uma transformação física fantástica. Enquanto ele esfria, parte do amido do arroz muda de estrutura. As moléculas começam a se reorganizar e formar uma estrutura mais rígida e mais compacta, que realmente é esse nome da retrogradação do amido. Na prática, significa que uma parte daquele carboidrato vai deixar de ser quebrada tão facilmente pelas enzimas digestivas, dando origem ao chamado amido resistente, que a gente fala tanto na nutrição. Ele recebe esse nome porque ele resiste à digestão mais facilmente e chega mais facilmente intacto lá no intestino grosso, onde ele até mesmo serve de alimento às bactérias benéficas da microbiota. Então ele faz alguns efeitos interessantes. Primeiro que ele vai ter uma menor resposta glicêmica, a curva de glicose tende a ser menor e mais suave do que se você fizesse o arroz que acabou de sair da panela, quentinho, fofinho, morninho. E a saúde intestinal também é facilitada, porque a fermentação desse amido pelas bactérias produz os ácidos graxos de cadeia curta como o butirato, que nutre as células do cólon, do intestino e reduz a inflamação. Então, a melhor parte é que vários estudos mostram que boa parte desse amido resistente permanece estável mesmo depois da gente reaquecer. Ou seja, o que eu tô falando aqui é que você não precisa cozinhar o arroz, esfriar e comer ele gelado, tipo arroz de sushi, não. Pode voltar a esquentar na panela ou no micro-ondas que o amido resistente desse arroz vai se manter resistente e então vai ser mais interessante para o processo metabólico. Mas não para por aí. Além de você fazer esse processo de cozinhar, guardar, resfriar o arroz antes de consumir, tem outras 2 coisas que você pode acrescentar ao seu arroz
que melhora muito a questão da resposta metabólica. A primeira é você acrescentar no momento de servir um pouco de vinagre de maçã. O vinagre de maçã ele é rico em ácido acético, que está muito já relacionado que esse ácido acético presente no vinagre retarda o esvaziamento do estômago e faz com que os carboidratos cheguem mais lentamente ao intestino, reduzindo a velocidade com que a glicose entra na corrente sanguínea. Então, dessa forma, quando você acrescenta no momento de servir o vinagre de maçã, você consegue ter uma resposta metabólica diferente do que se você consumisse realmente o arroz puro. Outra coisa que você pode acrescentar no momento de servir é o psyllium, que é uma fibra solúvel tão estudada recentemente pela questão dela formar um gel, formar uma mucilagem, e essa mucilagem prende lá o alimento mais tempo, né, por mais tempo no estômago, fazendo com que a liberação seja mais gradual do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea. Então, dessa forma, por prender mais tempo o alimento no estômago, a gente tem dois benefícios. Esse metabólico que eu te falei e também o da saciedade. A saciedade acaba ficando mais prolongada. Então, quando a gente consegue juntar essa questão do resfriamento do amido, do ácido acético e vinagre de maçã e da fibra solúvel maravilhosa do psyllium, a gente consegue aquela mesma tigela de arroz branco que você olhando visualmente exatamente igual àquela que a sua avó fazia, tem um perfil metabólico completamente diferente, menor impacto no açúcar do sangue e menor impacto também na perda de peso, né? Ajudando na perda de peso e prevenindo o ganho de peso excessivo. Claro que a gente tem que falar que tudo vai ter a ver também com a quantidade de arroz que você vai consumir e com o restante da sua alimentação. A ideia aqui é que você continue consumindo a mesma quantidade, né? Isso não vai ser um passe livre para você passar a comer 3 ou 4 vezes mais arroz do que você consumia antes. Mas se você pegar a mesma quantidade que você já consumia, resfriar o seu arroz antes, e no momento de servir, colocar, por exemplo, uma colher de sopa de vinagre de maçã e uma colher de chá do psyllium, você já vai ver uma melhora muito grande. Lembra também de, junto dessa refeição, caprichar nos legumes, nas verduras, nas fibras, né, de uma maneira mais interessante, de consumir proteínas de alto valor biológico e gordura saudável para você melhorar a carga glicêmica dessa refeição como um todo. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia desse benefício e que realmente mudando algumas coisas no preparo e na forma de servir o arroz, o impacto metabólico pode ser tão diferente. O que você faz na hora de servir ou preparar o seu arroz para melhorar ele do ponto de vista nutricional? Conta para mim, tem algum alimento que você acrescente ao preparar? Algum cuidado na hora de fazer? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!